Glória a Deus, cumprimento a amada igreja capaz do Senhor essa noite, amém, irmãos? Louvado e engrandecido é sempre o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Ele merece todo louvor e toda glória nessa noite, né? Estamos gratos ao Senhor, porque já sentimos a presença de Deus de uma forma maravilhosa nessa noite. Quero convidar toda a igreja para nós abrirmos a palavra do Senhor na carta aos Tessalonicenses, segunda carta aos Tessalonicenses, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Deus nos deu uma palavra nessa noite, né? Temos que ministrar a Santa Ceia aqui hoje, mas antes vamos trazer o que Deus tem para as nossas vidas nessa noite de hoje. Quero agradecer a Deus pela vida de cada irmão que se encontra aqui presente. Até o presbítero Fábio está aqui hoje, presenciando também, né, irmãos, o que Deus tem feito nas nossas vidas também, testemunhando dos feitos do Senhor na vida dele, da família dele também, que sempre é maravilhoso. Quero parabenizar aí o grupo de louvor, irmão Jesuíno, pela escolha deste louvor tão abençoado, né, que realmente é um louvor cristocêntrico, irmãos. E é isso, o louvor tem que ser cristocêntrico, a adoração, nossa vida tem que ser cristocêntrica, o culto tem que ser Jesus Cristo no centro de tudo, né? Nunca o homem, irmão, sempre louvar e exaltar o nome daquele que é digno de receber toda a adoração. Segunda Tessalonicenses, irmãos, acharam? Capítulo 2, irmãos, acharam? E o versículo 13 também? Então a palavra do Senhor vai dizer: mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Vou repetir, aí os irmãos repetem o finalzinho. Quando chegar no finalzinho, os irmãos repetem também. Olha só, irmãos. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados, pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na... Glória a Deus, irmãos. Os irmãos podem se sentar em nome de Jesus, adorando o nome santo do Senhor, né? Quando a igreja repetiu aqui, mostrou que a igreja estava ligada no que Deus quer falar nessa noite, irmãos. Aqui diz que nós somos salvos. É claro que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, isso não vem de nós, isso é dom de Deus. Mas nós somos salvos através da obra santificadora do Espírito Santo, né? Espírito com letra maiúscula aqui. A obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Então nós temos que acreditar, irmãos, na verdade. Nós não podemos acreditar na mentira. Muitas vezes nós corremos o risco de acreditar na mentira. A mensagem dessa noite é essa: a verdade que nos salva. Viu, Pedro? Até esqueci de falar para o Pedro. O título é A Verdade que nos salva. Porque, irmãos, somente a verdade pode nos salvar. Jesus Cristo, quando esteve nessa terra, como bem foi dito aqui, Jesus Cristo, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, ninguém vem ao Pai a não ser pela verdade, porque eu sou a verdade. Irmãos, nós temos que ter cuidado, porque nós sabemos que o nosso Deus é um Deus criador, mas o diabo, ele é imitador. O diabo, ele é enganador. Lá em João 8, versículo 40, vai dizer que ele é o pai da mentira. Ele é mentiroso desde o princípio e ele é o pai da mentira. Temos que buscar cada vez mais conhecer a verdade e viver a verdade, aplicar a verdade nas nossas vidas. Porque muitas mentiras estão sendo espalhadas cada vez mais mentiras espalhadas pelo inimigo, irmãos, está se alastrando por toda a humanidade. Podemos dizer, né, hoje em dia uma palavra que está muito em moda é fake news. Podemos dizer que existe a fake news do diabo, né? As fake news do diabo. O diabo é o maior espalhador de fake news que existe. A Bíblia mostra o diabo lá em Gênesis mentindo, enganando Adão e Eva, né? Chegaram ali para Eva e falou para Eva: não, Deus disse que o dia que você comer desse fruto você vai morrer. Ele quis dizer o seguinte: não é bem assim. Foi isso que Deus disse? Não é bem assim, você não vai morrer.
Pelo contrário, o dia que você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus, vai ter o conhecimento do bem e do mal. Então, entre linhas, o diabo estava querendo dizer ali que Deus estava mentindo, né? Não é bem assim que você vai morrer. Então, olha que ele surge lá em Gênesis, enganando, mentindo. E lá em Apocalipse, vai dizer que ele vai surgir novamente. Ele vai ser preso por 1000 anos. E depois vai ser solto depois de 1000 anos. E depois que ele for solto, ele vai fazer o quê? Enganar as nações. Então ele engana desde o começo, irmãos, e o final dele vai ser enganando. Ele começou mentindo para a humanidade e ele vai terminar mentindo para a humanidade. Então note que a verdadeira batalha universal, a maior batalha universal que existe, a vencer o bem contra o mal, mas o bem já venceu o mal lá naquela cruz. A verdadeira batalha universal que existe é entre a verdade e a mentira. A verdade de Deus e a mentira de Satanás, irmãos. O diabo ele tem várias estratégias, várias maneiras de enganar, de ludibriar, de mentir, porque ele é experiente. Ele é um ser milenar. Ele conhece as nossas ações, ele conhece as nossas atitudes, conhece os nossos pontos fracos, né? E ele sabe como que ele pode fazer para ludibriar a nossa mente, enganar a nossa mente. As mentiras estão sendo espalhadas. Se os irmãos forem observar bem, até mesmo as pessoas que não servem a Deus, muitas vezes as pessoas que não creem, não professam a mesma fé que nós, até mesmo os ímpios estão tendo problemas hoje em dia com as mentiras que estão sendo espalhadas, com os enganos que estão sendo espalhados também. Até os ímpios estão tendo problemas com isso, com mentira. Agora imagine os cristãos, irmãos, se não estiverem ali firmados na verdade, o que pode acontecer com o cristão também. Então essa palavra diz algo muito esclarecedor. Nós somos salvos pela santificação do Espírito e pela fé na verdade. Acreditar naquilo que Jesus nos ensinou. Aqui nessa igreja, irmãos, nós damos muita importância para a palavra. Aqui nessa igreja nós damos muita importância para o verdadeiro evangelho. Porque o perigo que está tendo aí é um falso evangelho que é pregado até mesmo dentro das igrejas. Esse falso evangelho é pregado também. O evangelho distorcido. Quando você ouvir falar de um Jesus que só veio para essa terra, morreu naquela cruz só para nos dar as coisas, irmãos, pode ter certeza que isso é um evangelho falso. Ah, Jesus morreu para te dar isso, para te dar um carro, para te dar uma casa, para te dar isso e aquilo outro. Irmãos, Jesus não morreu para isso. Jesus morreu para nos dar a salvação, para perdoar os nossos pecados, irmãos, para levar sobre si todas as nossas iniquidades e nos dar a salvação. Todas as demais coisas são acrescentadas nas nossas vidas, quando nós buscamos o reino de Deus, sua justiça em primeiro lugar, quando nós trabalhamos honestamente, quando nós buscamos viver uma vida honesta e uma vida de trabalho, as outras coisas são acrescentadas. Deus abençoa? Evidentemente que Deus abençoa aqueles que andam nos seus caminhos. Mas Jesus não morreu para nos dar bens materiais. Jesus morreu para nos dar algo espiritual, que é a salvação. E eu me lembro de uma passagem de Jesus, que certa vez Jesus estava ali frente a frente com Pilatos, e isso eu acho muito interessante. Jesus estava ali frente a frente com Pilatos, e ali Jesus falou para Pilatos: os que são da verdade, ouvem a minha voz. Porque Pilatos estava ali interrogando Jesus. Ah, dizem que você é rei, é verdade que você é rei, você é o rei dos judeus? Jesus muitas vezes dizia: tu dizes. Mas nessa hora Jesus disse para ele: os que são da verdade ouvem a minha voz. Aí Pilatos, ele respondeu da seguinte maneira. Pilatos falou assim, ó: verdade? O que é a verdade? Interessante, né? Jesus falou: os que são da verdade ouvem a minha voz. Aí Pilatos: verdade? O que é a verdade? E essa pergunta que intriga muitas pessoas. Mas o que é realmente a verdade? Porque no mundo existe algo chamado relativismo. No mundo, eles querem dizer que a verdade é relativa. Se a gente chegar e falar, ó, isso aqui é errado, aí a pessoa vai perguntar: por que isso é errado? Porque a palavra de Deus diz que é errado. Mas e por que eu tenho que acreditar na palavra de Deus? Aí você responde: porque a palavra de Deus é a verdade. Aí a pessoa do mundo pode dizer: não, mas isso é relativo.
aquilo que é errado para você pode não ser errado para mim, porque é relativo. Então eles querem relativizar a verdade. Só que, irmãos, a verdade, ela não é relativa. A verdade, ela é absoluta. Não tem como mudar a verdade. Se você mudar a verdade, na verdade você está transformando a verdade numa mentira. Mas a verdade, ela é absoluta. Então, quando Pilatos falou, verdade, o que é a verdade? Olha só, irmãos, ele estava frente a frente com a verdade, porque a verdade é Jesus, mas ele não reconheceu a verdade. Ele não aceitou a verdade, não aceitou que Jesus era a verdade. E o que acontece com Pilatos, todos sabem, né? Logo depois, Pilatos entregou Jesus para ser morto. Pilatos lavou as mãos. E segundo alguns estudiosos, vai dizer que Pilatos teve um final muito triste. Porque depois que ele entregou Jesus para ser morto, ele tinha sido até avisado pela esposa dele, né? Olha, não toque nisso aí não, que eu tive um sonho, esse aí realmente é o Filho de Deus. Mas vai dizer que ele lavou as mãos. Lavou as mãos e deixou Jesus ser entregue para ser morto. Segundo alguns estudiosos, Pilatos, irmãos, ele passou o final da sua vida, ele ficou meio louco da cabeça. Ele começou a ficar louco. Ele começou a ficar paranoico. Muitos dizem que Pilatos, antes de morrer, ele de 10 em 10 minutos, toda hora, ele estava indo ali lavar suas mãos. Todo momento indo ali lavar suas mãos, porque ele ficou paranoico com o que aconteceu. Ele acabou ficando louco com o que ele fez. E olha só, ele tomou uma decisão errada, ele fez uma escolha errada, ele teve uma atitude errada e teve consequências ruins. Por quê? Porque não reconheceu a verdade e a verdade estava ali de frente com ele. Muitas vezes nós podemos sofrer nessa vida por causa disso. Muitas vezes podemos ter consequências ruins nas nossas vidas, situações ruins nas nossas vidas, porque muitas vezes nós não reconhecemos a verdade, e mesmo quando reconhecemos muitas vezes, nós podemos rejeitar a verdade. Se você recebe a verdade e começa a praticar a verdade, você é abençoado. Agora, se você rejeita a verdade, além de trazer consequências ruins para a sua vida, no final você pode perder a salvação. Porque aqui foi dito que nós somos salvos pela fé na verdade. E existe um perigo muito grande, porque muitos, nessa última hora, estão preferindo acreditar na mentira. Porque a mentira muitas vezes parece ser algo mais atrativo, parece ser algo mais agradável. Olhe para Eva. Eva, quando Satanás seduziu ela ali, enganou ela, Satanás falou, olha esse fruto aí, se você comer não vai ter morte, não vai ter nada disso que Deus falou. Aí Eva se sentiu atraída por aquele fruto. Aquele fruto ali parecia desejável para se dar entendimento, parecia ali agradável ao paladar e agradava os olhos também. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Então, aquele fruto ali era uma mentira. Se Eva comesse ele, ela ia morrer sim. Só que ela se sentiu atraída pela mentira. Muitos, nessa última hora, se sentem atraídos pela mentira. Você pode chegar para uma pessoa assim para evangelizar e falar, vamos buscar a Deus. Buscar a Deus é o melhor caminho. Servir ao Senhor, estar nos cultos, adorando, buscando, orando, se santificar, largar toda a imundície do mundo, todos esses pecados é o melhor para você. Aí a pessoa muitas vezes até recebe mal. Agora, se alguém chegar e falar, não, vamos curtir a vida adoidado, vamos para a festa, vamos para as baladas, vamos se divertir que é muito melhor. Muitas vezes a pessoa vai preferir acreditar na mentira. Por quê? Porque é mais agradável, irmãos. A palavra de Deus nem sempre vai ser agradável, mas a palavra de Deus, irmãos, vai ser transformadora e vai ser uma bênção para as nossas vidas. Eu já ouvi muitas palavras agradáveis no mundo. No mundão, ouvia muitas palavras agradáveis. Ah, o William é tão legal, o William é um cara legal, o William é muito doido, o William é isso, o William é aquilo. Elogios no mundo, irmãos. Mas na verdade, eram armadilhas para me desviar para o caminho errado. William, eu boto fé em você. Eram essas gírias, né, que tinha no mundo. Eu boto fé em você, você é muito doido, vamos ali curtir, vamos ali beber, vamos ali se drogar. Até mesmo convites, né, para atrair a esposa. Vamos ali atrás de umas mulheres, atrás de umas meninas, vamos para as farras. Olha só, a mentira. Mas com a nossa natureza humana caída, muitas vezes isso parece ser agradável.
realmente, acho que eu beber uma cachaçinha ali é melhor do que eu ficar com minha esposa. Ah, minha esposa é muito chata, ou meu esposo é muito chato. Vai ver que se eu der uma pulada de cerca ali é melhor. Os jovens, né? Ah, tá na igreja é muito chato, é melhor estar com meus amigos do mundão. Isso é uma mentira que é melhor. Só que muitas vezes os jovens podem se sentir atraídos também, porque a mentira pode atrair. Agora, irmãos, a mentira pode ser doce, mas no final a gente descobre que ela é veneno. Então, o pecado é como um cartão de crédito. Você usa agora, mas depois vai ter que pagar a fatura. Depois a fatura chega, irmãos, porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então nós temos que nos firmar cada vez mais. E na igreja, irmãos, como é que está na igreja? Na igreja muitas vezes as pessoas não se contentam só com a palavra de Deus, só com aquele culto que dá prioridade à pregação, à palavra, que dá prioridade a um estudo bíblico, a estudar a palavra de Deus. Às vezes tem muitas vidas que estão na igreja que não querem isso. Querem profecias, revelações. E nós cremos em profecias, nós cremos em revelações. Nós somos pentecostais e nós não somos sensacionistas. Nós cremos nos dons espirituais. Aliás, experimentamos muito dos dons espirituais. Já recebi muitas profecias que se cumpriu e estão se cumprindo na minha vida também. Nós cremos em tudo isso. Mas nós cremos que a profecia que nunca falha e nunca vai falhar, irmãos, é a palavra do Senhor. Essa nunca falha e nunca vai falhar. Mas tem muitos correndo desesperado de igreja em igreja, campanha em campanha. Vai para um lugar, vai para o outro. Atrás disso, eu quero saber o que Deus vai falar sobre o meu futuro. Irmãos, o seu futuro já está nas mãos do Senhor. E a palavra de Deus foi lida aqui hoje. O pastor Evaldo leu aqui, né? A palavra de Deus diz, Jeremias 29:11. Eu é que sei os pensamentos que eu tenho para o vosso futuro. Olha, nosso futuro está nas mãos de Deus. Quem precisa saber do nosso futuro é o Senhor, irmãos. Se Ele quiser nos revelar, amém, glória a Deus, aleluia. Se Ele não quiser nos revelar o nosso futuro aqui na terra, irmãos, o que vai acontecer no casamento, na vida financeira, no trabalho, se Ele não quiser nos revelar, amém, descanse. Descanse no Senhor, que o Senhor está no controle da sua vida. A Bíblia mesmo fala, por que se preocupar com o dia de amanhã? E às vezes nós vemos as pessoas desesperadas, quero saber do futuro. Aí vão procurar, irmãos, aí como se diz um ditado aí, né? Quem procura acha. Às vezes procura algo de Deus, aí o diabo, opa, peraí que esse aí está muito interessado, vou ali enganar ele, vou ali enganar ela. Aí levanta ali um falso profeta, levanta um mentiroso, levanta um enganador. Aí vem, sabe o quê? O espírito do engano. Vem o espírito do engano. Irmãos, a Bíblia fala, nós vamos ler aqui. A Bíblia fala que quando o anticristo surgir nessa terra, ele vai surgir com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Acompanhe comigo aqui, ó, 2 Tessalonicenses, nessa mesma passagem, ó, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Olha só o que diz aqui. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 em diante. A vinda desse perverso, vou ler aqui na versão NVI, viu, irmãos? Na minha versão aqui. Ó. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras, ou em algumas versões aí, né? Com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Não é assim que está aí na sua Bíblia? Com todo o poder e sinais de mentira. Olha, espíritos enganadores, né? Então, quando o anticristo surgir nessa terra, ele vai vir fazendo isso, sinais, maravilhas, prodígios, mas é de mentira para os que perecem. Por isso que é perigoso, irmãos, você querer procurar Jesus só por causa dos milagres. Ah, eu quero buscar Jesus porque eu quero o meu milagre, eu preciso do meu milagre. Amém. É lícito você buscar o seu milagre, mas você não pode buscar Jesus só por causa dos milagres. Você tem que buscar Jesus, irmãos, pelo que Ele é e não pelo que Ele faz, pelo que Ele ensina, não somente pelo que Ele faz, mas pelo que Ele ensina. Jesus, Ele já falou, certa vez Jesus falou, ó, essa geração má e adúltera me pede um sinal, nenhum sinal vai ser dado, a não ser o sinal do profeta Jonas, que assim como o profeta Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, o Filho do Homem também, o Filho do Homem vai padecer e vai ficar 3 dias debaixo da terra, irmãos, sepultado, né?
que Jesus quis dizer ali. Então o que é que Jesus estava querendo dizer com isso? Essa geração má e adúltera só me procura por causa dos milagres, que é um sinal disso, sinal daquilo. Nenhum sinal vai ser dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Então Jesus estava fazendo o quê? Apontando para as Escrituras. Jesus estava querendo dizer, não me busque só por causa dos milagres, me busque por causa da minha palavra. Então, meus irmãos, a palavra de Deus é que nos sustenta de pé. Porque os milagres podem ser falsos milagres, e os milagres também não é garantia de que sua fé vai se tornar inabalável, não. Porque nos tempos de Jesus, foi o tempo que mais ocorreram milagres. Foi o tempo de Jesus. Jesus fazia milagre toda hora. E mesmo assim, muitos se tornavam ainda incrédulos. Está vendo que não é um milagre que sustenta a tua fé? O que sustenta a tua fé é a palavra. Sabe por quê? Porque se o milagre acontecer na sua vida, você vai crer. Mas se o milagre não acontecer da maneira que você quer ou espera, você vai continuar crendo do mesmo jeito na palavra. Porque vai chegar um dia que até os milagres cessarão. Mas a palavra do Senhor permanece por toda a eternidade. Então é a palavra, irmãos, que nos sustenta. Eu estava dando testemunho aqui, né, que nós não somos contra a campanha, nós gostamos de campanha também, né? Só que eu tenho muito cuidado de não ficar fazendo muita campanha na igreja. Porque, irmãos, eu não quero que os membros, congregantes e até os visitantes mesmo dessa igreja, irmãos, fiquem ali firmados em campanhas, não. Eu quero que todos fiquem firmados na palavra. Então eu não inverto essas coisas, não. Eu não dou prioridade, irmãos, à campanha, essas coisas, não. Damos prioridade à palavra. E as pessoas que forem se firmar nesse ministério vão se firmar na palavra. Porque muitos estão buscando movimento, irmãos. E o movimento é bom. O culto avivado, o movimento, tudo isso é muito bom. Mas nós temos que ter cuidado. Porque muitos estão desprezando a palavra e priorizando o movimento. Às vezes ali é um culto de 2 horas, é 1h40, 1h45, 1h50 de movimento, corinho de fogo, reteté. Aí quando chega na hora da palavra, 10 minutinhos, 15 minutinhos, e depois já é revelação de novo. E aí, você aprendeu o quê? Você pode até ter sentido uma emoção. Você pode até ter se animado, porque nós somos seres emocionais também. Sente a presença de Deus, sente a presença de Deus. Mas e aí? E o ensino da palavra? Você pode chegar de uma maneira e sair da mesma maneira. Porque o movimento cessa, mas o ensinamento, irmãos, ele permanece para sempre. Jesus Cristo, ele não priorizava os milagres, não. Jesus Cristo, ele priorizava o ensino. Jesus Cristo estava sempre ensinando. E entre um ensino e outro, aí ele operava os milagres, porque Jesus Cristo não vivia só na teoria, ele vivia também na prática da palavra. E todos nós, irmãos, recebemos milagres da parte do Senhor. O sobrenatural de Deus vem através da palavra dele, irmãos. Porque através da palavra nós experimentamos os verdadeiros milagres, não os falsos milagres. Então olha como o anticristo vai surgir, ó. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Versículo 10. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Olha, por que o anticristo vai chegar enganando, mentindo? Porque aquelas pessoas rejeitaram o amor da verdade que poderia salvar aquelas pessoas. As pessoas rejeitaram a verdade, e a verdade que poderia salvar. Então fica imaginando, se muitas pessoas estão sendo enganadas aqui nessa terra, imagine quando vir um anticristo. Se até um falso profeta qualquer engana as pessoas, imagine o anticristo, irmãos, que vai vir fazendo todos esses sinais e prodígios. Por isso que nós temos que nos firmar cada vez mais na palavra e na verdade. Versículo 11 diz assim, ó: por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Olha, irmãos, isso é algo para se pensar. Então aqui vai dizer que o próprio Deus vai enviar uma operação do erro, para que aquelas pessoas creiam na mentira. Aí você pode se perguntar, como é que pode isso, pastor? O próprio Deus vai enviar a operação do erro para as pessoas crerem na mentira? Sabe por quê, irmãos? Porque as pessoas não se deleitaram com a verdade, mas deram crédito à mentira. Então Deus, ele está sempre aí,
trazendo a verdade através dos profetas, através dos pregadores, através da palavra. Deus está sempre aí trazendo a verdade. Mas às vezes as pessoas preferem a mentira. Então Deus entrega o homem às suas próprias paixões. Tá bom, se é mentira que você quer, então é mentira que você vai ter. Aí o espírito do erro. Irmãos, eu já ouvi muitos testemunhos. Certa vez eu fui até questionado sobre isso, né? Porque nós ouvimos claramente na Bíblia, nós lemos na Bíblia claramente que não podemos adorar imagens, né? Nos prostrar perante imagens, e não podemos orar, pedir curas para imagens. Nós já lemos isso na Bíblia, sabemos que Deus fala, somente a Deus adorarás e somente perante Ele se prostrarás. E a nossa oração é a Deus mediante Jesus Cristo. O único intercessor entre Deus e os homens é Jesus Cristo, homem. Então não tem São Pedro, não tem São João, são isso, são aquilo, não tem Maria, não. O único intermediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Então nós oramos a Deus em nome de Jesus. Então a Bíblia ensina que é pecado adorar imagens. Então orar para a imagem fazer milagre também é pecado também, irmãos, é engano. E eu já ouvi testemunhos de pessoas que dizem que orou para uma imagem e foi curado. Aí eu te pergunto, será que essa cura mesmo é de Deus, é verdadeira, é genuína, ou é um engano de Satanás? Eu vi um caso muito sério de uma mulher que ela estava com câncer. Essa mulher estava com câncer ali, estava até desenganada, e ela começou ali a orar, irmãos. Começou a orar para a imagem, né? Começou a recorrer às imagens, começou a orar. Aí realmente o câncer sumiu. Ela foi no médico fazer o exame, aí quando viu que não tem mais câncer não, o câncer sumiu. Ela falou, olha, a imagem São não sei o que me curou. Aquela imagem lá me curou, fui curado pela imagem. A imagem me curou, através da imagem, né? Aí, irmãos, o que acontece? Realmente o câncer dela sumiu. Isso é um testemunho verídico, né, que eu estava ouvindo um pastor falando. Só que depois que o câncer dela sumiu, aí, irmãos, o filho dela adoeceu de câncer, depois morreu. Depois outra pessoa da família dela também adoeceu e morreu. Pessoas da família dela começaram ali, a adoecer e a morrer de câncer. Ela curou, mas trouxe consequências para outras pessoas da família. E aí ela buscou a Deus, buscou querer entender, buscou um pastor para querer entender isso. Aí o pastor foi ali pesquisar, examinar tudo. É claro que o pastor não deu certeza que era por causa daquilo, da imagem, mas o pastor falou, olha, você nunca mais peça nada em nome de santo, em nome de imagem, nada. Só peça ao seu Deus e quebre todas essas imagens que você tem. A mulher resolveu fazer isso, entregou sua vida para Jesus, irmãos, e a maldição foi quebrada. Não aconteceu mais isso na vida dela. Então é como se diz um ditado, né? O diabo ele dá com a mão, mas tira com as duas. Ele pode lançar um engano, ele pode lançar uma mentira. Tem pessoas que estão passando por alguns problemas e recorrem a cartomantes, a vidente, a isso e aquilo, né? Pai de santo, estão trazendo maldições para a sua casa, para a sua família, irmãos. Então é a verdade que nos salva, nos cura, nos liberta, irmãos. E a verdade, ela só vem através do evangelho verdadeiro, irmãos. Não tem como, a verdade só vem através do evangelho de Cristo. Você pode ler os melhores livros, dos melhores pensadores, dos melhores filósofos. Você pode obter conhecimento através dos melhores cientistas, intelectuais dessa terra. Mas nunca vai ser a verdade absoluta. Nunca vai ser a verdade perfeita, irmãos. A verdade perfeita está disponível. A verdade perfeita está na minha e nas suas mãos. A verdade perfeita está na sua mente e no seu coração. É a palavra do Senhor. Você não precisa recorrer a nada que não seja a palavra do Senhor, irmãos. Quando vou recorrer a conselhos, recorra a conselhos de um homem e de uma mulher de Deus. A Bíblia até fala, não siga o conselho dos ímpios e não procure esses enganos que estão tendo aí na última hora. Jesus ele falou que os falsos profetas, eles não iriam diminuir não. Jesus ele falou que os falsos profetas iriam se multiplicar. E estão se multiplicando cada vez mais. E os falsos profetas estão usando do engano para enredar muitas pessoas para a sua igreja, enredar muitas pessoas para seguirem a eles, porque eles estão interessados não na alma das pessoas, estão interessados na lã das ovelhas, no dinheiro das pessoas. Existe uma frase que diz assim: o falso profeta é o castigo de Deus para o falso crente.
E aqui esse texto que nós lemos confirma isso, porque o espírito do anticristo, ele vai vir com sinais e prodígios de mentira, enganando as pessoas que já estão perecendo, porque não deram crédito à verdade, mas preferiram a mentira. Então, falso profeta é o castigo de Deus para o falso crente, irmãos. Porque o verdadeiro crente, olha só o que ele vai fazer, versículo 14 aqui, ó. Olha só o versículo 14 para encerrar, irmãos. Ele os chamou para isso, por meio de nosso evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, ele os chamou para isso, por meio de nosso evangelho. Por meio de nosso evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. A única maneira de nós tomarmos posse da glória do nosso Senhor Jesus Cristo é através do evangelho. Não adianta procurar engano, não adianta procurar mentira, não adianta procurar outros recursos, irmãos. Você vai experimentar a glória de Deus através do evangelho. O evangelho é poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. O evangelho de Jesus, quando nós aplicamos nas nossas vidas, ele muda a nossa vida. Muda a nossa maneira de ser, muda a nossa maneira de pensar, muda a nossa maneira de agir, de proceder. Nós começamos a fazer as escolhas certas. Nós começamos a ser abençoados e começamos a trazer bênçãos também para outras vidas, para outras pessoas, para outros ambientes aonde Deus nos leva. Minha esposa pregou aqui na quinta-feira, né? Ela estava contando um pouquinho de como era a nossa vida há alguns anos atrás. Irmãos, realmente, a nossa vida era um tormento. Era um tormento, irmãos. Era bebedeira, era farra, era amigos do mundão aí, era brigaiado o tempo todo, era um tormento. Irmãos, eu sou uma pessoa lá em casa, né? Nós sempre gostamos de organizar as coisas tudinho, organizar, limpar, deixar tudo limpinho, tudo em ordem, tudo organizadinho, né? Claro que não é aquela coisa doentia, que às vezes pode se tornar algo doentio, paranoico, não é isso. Mas a gente gosta de ver tudo arrumadinho, né? Bonitinho ali, porque isso é de Deus, organização é do Senhor, limpeza é de Deus, sujeira que é do Satanás, né? Agora o que acontece, meus irmãos? Nós gostamos de ver tudo organizadinho. Agora, há uns anos atrás não era assim não. Minha esposa estava dando esse testemunho e eu comecei a lembrar na quinta-feira. Realmente, irmãos, a gente passava tanto tempo envolvido com as coisas deste mundo, fracos, né? Mortos espiritualmente, e bebia, e chamava amigo lá para casa. Irmãos, a nossa casa era bagunçada. Realmente era uma bagunça, era um desleixo, era uma coisa assim, bagunçada, irmãos. Eu entendo que isso, tanto a casa material, a casa física, irmãos, eu entendo que nós podemos comparar com a nossa vida espiritual também. A nossa casa, que nós tínhamos física, era toda bagunçada, tudo fora do lugar. E a nossa vida espiritual era assim também. Certa vez lá em casa eu resolvi começar a arrumar tudo, colocar tudo no lugar, pegar as coisas que estavam quebradas, coisa velha, que a gente ficava juntando lá. Falei, vamos desfazer de tudo isso. Tá muita poluição visual. Aí comecei a arrumar tudinho. As coisas que não prestavam mais, jogava fora, que às vezes nós ficamos guardando, né, coisa velha. Comecei a jogar tudo fora, irmãos. Aí ficou aquele clima assim, o ambiente mudou. Ficou um ambiente assim mais limpo, ficou um ambiente mais leve, ficou um ambiente mais agradável. Limpamos tudo, ficou tudo limpinho. Eu falei, olha, Nima, como ficou melhor, como ficou mais agradável. Na nossa vida espiritual também é assim. Tem muitas coisas velhas que a gente traz ainda da velha natureza, do mundão, que está na hora de lançar fora, irmãos. Fazer uma limpeza espiritual. Jogar fora aquilo que não faz bem, aquilo que não acrescenta nas nossas vidas. E deixar só aquilo que nós realmente precisamos. Que é a presença de Deus, é a palavra de Deus. Tem tantas coisas que nós nem precisamos e, né, acumulamos. Na nossa vida espiritual também é assim. Nós precisamos da palavra, nós precisamos da presença do Senhor. Então hoje em dia o ambiente no meu lar, o ambiente na minha família, o ambiente na minha casa, irmãos, o ambiente no meu trabalho, o ambiente na igreja só tem melhorado porque Deus, Ele está nos ensinando, irmãos, a ouvir a palavra dEle e seguir a palavra dEle. Então, quer experimentar a glória de Deus? Jesus, Ele falou, se crê, tu verás a glória do Senhor. Você não precisa de nenhum recurso humano e não precisa dessas enganações que estão por aí não, irmãos. Só creia na palavra, só obedeça a palavra e só pratique a palavra que a sua vida vai ser extremamente abençoada. Não tenha pressa não, irmãos. Vai devagarzinho mesmo. Devagarzinho é melhor. Já pensou se todas as vitórias que nós precisássemos surgissem como um passe de mágica?
Ah, estou precisando disso. Já surgiu isso? Não ia ter graça nenhuma, né? Não ia ter graça nenhuma. Tudo que a gente queria já estava ali. Não ia ter graça, irmãos. O bom é quando é sofrido mesmo. O bom é quando vem com dificuldade. Não é Diácono Jacó. Diácono Jacó está aí, ó, recebendo bênção atrás de bênção da filhinha dele que vai nascer. Irmãos, mas pergunta para ele, uns meses atrás, uns anos atrás, se não era dificuldade. Mas ele perseverou. Ele está aqui. Cada irmão aqui tem um testemunho. Eu lembro do pastor Evaldo também. Chegou aqui na igreja com o currículo debaixo do braço, vindo para as consagrações. Hoje em dia está fazendo o que gosta, trabalhando onde gosta, irmãos. Abençoado e abençoando. É assim também na vida de cada irmão que está aqui nessa noite, irmãos. Mas creia na palavra, viva a palavra, obedeça a palavra. Hoje em dia as pessoas gostam tanto de desobedecer a palavra, irmãos. Às vezes a gente dá um conselho para o bem, às vezes o pastor dá uma instrução, um aconselhamento, um direcionamento, a pessoa prefere ir para o outro lado. Quando vê que não, prova atrás de prova e nunca sai da prova, né, irmãos? Porque a prova do crente, ela tem que ser passageira e não eterna. Porque eternas são as bênçãos do Senhor e não as provações que vêm deste mundo e muitas vezes até do maligno, irmãos. Então, meus irmãos, vamos viver a palavra e a nossa vida vai ser eternamente abençoada. Amém, meus irmãos? Essa foi a mensagem que nós temos que ministrar a Santa Ceia. E quem crê na palavra do Senhor, irmãos, aplauda o nome do Senhor nessa noite, para a glória e para a honra do nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos estar agora ministrando a Santa Ceia, irmãos. Vamos ministrar a Santa Ceia. E agora nós vamos estar aqui, né? Desde o começo nós já estamos fazendo isso, mas vamos continuar, irmãos, fazendo memória do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não me lembro quem me ajudou da última vez. Foi o senhor, pastor? Foi o pastor, né? Então hoje eu vou pedir para a missionária Neide, o evangelista Jéssica, está nos ajudando aqui com a Santa Ceia. Às vezes a memória falha, né? Mas vou pedir para os irmãos estar nos ajudando aqui. E a igreja, eu convido a igreja para nós abrirmos a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 11, é o texto da ceia do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Os irmãos abram aí a palavra do Senhor. E nós vamos estar aqui fazendo a leitura. Vamos ler até o versículo 33, irmãos. A palavra do Senhor diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados pelo Senhor. Estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, come em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instrução. Glória a Deus, irmãos. Então nós vamos estar aqui fazendo memória do Senhor. E uma coisa muito importante, convido a igreja para se colocar de pé. Uma coisa muito importante que a ceia do Senhor nos ensina: a nós examinarmos a nós mesmos. Não é para a gente estar examinando o nosso próximo, né? Ah, aquele ali, aquele outro. A Bíblia nos ensina a examinarmos a nós mesmos. Porque se a gente não discernir o corpo do Senhor, a Bíblia fala que nós vamos participar da ceia para a nossa própria condenação. Então agora nós vamos nos examinar, nós vamos pedir perdão para o Senhor, porque nós sabemos que nós não estamos aqui por merecimento, nós estamos aqui pela graça. A Santa Ceia é o banquete da graça.
Estamos aqui pela misericórdia, pelo amor de Deus que nos alcançou nessa noite de hoje. Quando nós nos examinarmos, com certeza nós vamos lembrar de alguma falha, de algum erro, de alguma mágoa, de alguma chateação. Nós vamos pedir perdão para Deus, pedir perdão para o nosso próximo. Se não é possível pedir perdão agora, depois você vai pedir, você vai se reaproximar daquela pessoa e você vai pedir perdão, você vai abrir o seu coração e aí sim, nós não vamos tomar a Santa Ceia para a nossa própria condenação não, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então eu convido toda a igreja a nós levantarmos nossas mãos, erguermos nossas mãos aqui e vamos estar apresentando o suco e o pão nessa noite em nome de Jesus. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, nessa noite nós te louvamos, Pai, engrandecemos e exaltamos o teu santo nome, Pai. Queremos agradecer, Senhor, porque nós estamos aqui pela tua graça, pelo teu perdão e pela tua misericórdia que nos alcançou nessa noite. Através do sangue de Cristo, todos os nossos pecados são perdoados, todas as nossas iniquidades são levadas, Pai, e nós chegamos, meu Deus, ao conhecimento da verdade, porque a vontade do Senhor é que todos cheguem ao conhecimento da verdade, Pai. Quero consagrar esse suco que representa o seu sangue, meu Pai, e este pão que representa a sua carne nas suas mãos, meu Deus. Quero consagrar diante de Ti, abençoar, meu Deus, em nome de Jesus, não somente esse suco e esse pão, mas abençoar cada vida, meu Deus, que vai tomar esse suco, cada vida que vai tomar este pão, meu Deus, e os irmãos que estão se preparando, Senhor, para poder ainda se batizar, participar da ceia do Senhor também, meu Pai, que o Senhor venha abençoar, meu Deus, da mesma maneira e repreender todo o impedimento para que todo o corpo de Cristo possa fazer parte, meu Deus, em nome de Jesus, da ceia do Senhor. Desde já nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, amém, irmãos? Os irmãos já vão estar aí distribuindo o suco, o pão. Você pode ficar em pé, de joelhos, sentado, da maneira que você se sentir melhor, você pode ficar, mas não fique de boca fechada, irmãos. Ore a Deus, adore ao Senhor, glorifique a Ele e ajude aqui o grupo de louvor, irmãos, para nós criarmos um clima de adoração, porque Jesus merece. O grupo de louvor está com a oportunidade. Tudo está pronto. Mesa, pão e vinho. Adore a Ele essa noite. Lâmpadas acesas. Ele vem. E Ele vem. Jesus Cristo está voltando, igreja. Já é quase hora. Ainda estou queimando. Olho protegido. E Ele vem. E Ele vem. E Ele vem. E Ele vem. Aleluia, meu Deus. E eu não vejo a hora de te encontrar. E eu não vejo a hora de te abraçar. Aleluia, nós vamos abraçar o nosso mestre. Eu não vejo a hora de alegria. Aleluia, meu Deus, eu creio. Ele está voltando para arrebatar a igreja. Eu não vejo a hora de te encontrar. Vai ser lindo esse dia, irmãos. E eu não vejo a hora de te abraçar. E eu não vejo a hora de alguém gritar. O noivo vem. Olha, mas quem vem lá saltando pelos montes?
Visualize essa cena nessa noite de hoje. Nosso Senhor Jesus, Ele vai vir saltando sobre os montes. Ele vem arrebatar a sua igreja. Ele vem instituir os novos céus e a nova terra, onde habita a justiça. Nós cremos, Senhor, nós cremos. Ele está contigo por todos os dias até a consumação do século. Ele está contigo, igreja. Ele prometeu nunca te abandonar. Eu não te deixarei. Ele prometeu estar contigo todos os dias, Estaremos contigo até a consumação do século. Eu te amo. Eu te amo e vou gritar no mundo inteiro. Te amo, te amo. Declare nessa noite. Declare que você ama o nosso Senhor Jesus. Eu te amo e vou gritar no mundo inteiro. Te amo, te amo, te amo. Eu te amo e vou gritar. O Espírito Santo quer ouvir que a igreja ama Ele. O Espírito Santo espera a declaração de amor da igreja. Aleluia. E eu não vejo a hora de te encontrar. E eu não vejo a hora de te abraçar. E eu não vejo a hora de alguém gritar. O noivo vem. Eu não vejo a hora de te encontrar. Glória ao Senhor Jesus. E eu não vejo a hora de te abraçar. Temos que ter esse desejo, meus irmãos. Temos que ter essa vontade. E eu não vejo a hora de alguém. Esse desejo tem que arder no nosso coração, irmãos. Noivo. De chegar aquele grande dia que o noivo vai vir para arrebatar a sua igreja, irmãos. Aguardar a segunda vinda de Jesus, quando Ele vai implantar também novos céus e nova terra, onde habita a justiça. E nós vamos estar com Ele por toda a eternidade, irmãos. Estamos aqui para fazer memória e para agradecer ao Senhor por isso. Versículo 24 do capítulo 11 de 1 Coríntios diz: E tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Sabe por que Jesus partiu o pão, irmãos? Ele partiu o pão ali para simbolizar a carne dele, que seria partida também com tantas chicotadas. Jesus, ele levou tantas chicotadas que a carne dele se partiu. E a carne dele, irmãos, este pão aqui representa a carne de Jesus. Então é para nós nunca nos esquecermos do que Jesus teve que passar por todos nós. Foi xingado, foi humilhado, foi espancado e foi desprezado. Morreu naquela cruz. Mas antes de entregar o seu espírito, ele olhou para todos nós, e ele olhou para o Pai, e olhou para a humanidade, e ele disse para o Pai: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Ele nos perdoou, e através do perdão dele,
hoje nós podemos ter acesso ao Pai também. Jesus, ele não guarda ressentimentos. E nós também não podemos guardar ressentimentos, irmãos. Então os irmãos podem participar do corpo de Jesus nessa noite, irmãos, com o coração grato. E o grupo de louvor pode continuar adorando ao Senhor nessa noite. Podem participar do corpo, irmãos. Toda igreja louva, irmãos. É isso que o Espírito Santo quer. Vamos adorar de coração, irmãos, nessa noite. Demonstre todo o seu amor a Ele. O Espírito Santo está neste lugar. Ele queima os nossos corações nessa noite. Receba do dom do Espírito nessa noite, na sua vida. Você não veio aqui por acaso. O Espírito Santo quer te tocar de uma forma especial. Aleluia, Jesus. Aleluia, meu Deus poderoso. Eu adorarei ao Deus da minha vida. Ele é maravilhoso nas nossas vidas. Que me compreende. Ele te compreende, meu irmão. Ele te compreende, minha irmã. Sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida. Que me compreende. Sem nenhuma explicação. Espírito, Ele está aqui neste lugar. que nasce como flor, Ele está curando vidas nessa noite. vem como em misericórdia Ele está libertando vidas. e enche-me de glória. Ele está visitando sua parentela nessa noite, porque Ele é fiel. Nenhuma enfermidade fica de pé diante da presença do Senhor. Aleluia, meu Deus, poderoso é o Senhor, glorificado é o teu nome. Aleluia, Deus.
Glória ao seu nome, irmãos. O Espírito Santo se encontra neste lugar. Ele habita dentro de mim. Ele habita dentro de você. E não há doença que permaneça, irmãos, no nosso corpo, na nossa mente, na nossa alma, no nosso espírito. Não há enfermidade que permaneça diante da presença do Senhor, irmãos. Versículo 25 vai dizer: da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Olha, irmão, Jesus tomou aquele cálice e ele disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. O sangue de Jesus, irmãos, tem poder para nos curar, para nos libertar, para nos transformar, para nos abençoar. E essa é a nova aliança que ele fez. Essa nova aliança agora não é na letra da lei. Essa nova aliança é pelo sangue de Jesus que foi derramado naquele madeiro. Esse suco simboliza o sangue de Jesus. Então, quando você tomar, irmãos, pode ter certeza, você vai estar fazendo memória de Jesus e você vai estar recebendo uma porção a mais da presença, do poder, da virtude e das bênçãos que Ele tem para a nossa vida. É o nome dele que tem que ser exaltado, glorificado e louvado. Mas Ele é tão misericordioso que Ele quer que a gente saia daqui transformado nessa noite. Então os irmãos podem participar do sangue de Jesus nessa noite. Pode trocar o seu cálice se você quiser com o seu irmão, abençoar a vida do seu irmão, profetizar sobre a vida do seu irmão, e pode participar do sangue de Jesus nessa noite, em nome de Jesus. Pra valer, tá, igreja? Vamos bem mais forte. Aleluia, Deus. Sentimos sua glória neste lugar. Algo grande vai chegar. Se ativa o sobrenatural. Sentimos sua glória neste lugar. Algo grande vai chegar. Se ativa o sobrenatural. Declare a Glorifique, glorifique o nome dele, igreja. Ele está visitando sua parentela nessa noite de hoje. Ele está visitando jovens nessa noite. Ele está visitando filhos nessa noite. glória neste lugar. Ele está dizendo para a paz nessa noite: tranquilize o seu coração, porque eu estou no controle de toda situação.
cumprir a Torá. Ele está dizendo: somente me adore. Ele está dizendo: somente viva a minha palavra. Ele está visitando lá nessa noite. Algo grande vai chegar. Ele está libertando, Ele está transformando nessa noite. Vai o sobrenatural. Ele está tirando toda a rebeldia nessa noite. Ele está quebrantando corações. Ele é o Deus de perto, Ele é o Deus de longe. Apenas creia. Use a sua fé nessa noite. Use a sua fé. Aleluia, aleluia. Aleluia, meu Deus. Obrigado pelo teu perdão. Nos transforme conforme a tua imagem, Pai. Nos transforme conforme o teu querer, Senhor. Abençoe a tua igreja, Pai. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hoje o Espírito Santo de Deus está trazendo tranquilidade para corações nessa noite. Corações que chegaram aqui preocupados. Corações que chegaram aqui entristecidos, desanimados. Deus, Ele está tranquilizando, renovando. Deus, Ele está consolando nessa noite. Deus, Ele está renovando a esperança de paz nessa noite. Pais que estavam preocupados com seus filhos, pais que estavam preocupados com as suas filhas. Deus está aqui trazendo esperança para o esposo, para a esposa que estava enfrentando uma situação difícil. Deus está tranquilizando corações de pessoas que estão preocupadas com a sua parentela, com os seus familiares, aqueles que não estão na presença ainda. Mas Deus está renovando a nossa fé. E o Espírito Santo de Deus está nos dizendo para nós não desistirmos, para nós não deixarmos de orar, para nós não deixarmos de acreditar, porque Ele é o Deus de perto, Ele é o Deus de longe, e grandes coisas ainda Ele tem para fazer no meio da nossa parentela. Doenças estão caindo por terra nessa noite. Espíritos malignos estão saindo das nossas casas nessa noite. Demônios estão batendo em retirada do meio da nossa parentela. Palavras de maldições estão sendo quebradas nessa noite.
Bênçãos estão sendo liberadas nessa noite. Libertação do pecado, libertação das imundícies. Corações estão sendo limpos nessa noite. Saia daqui com a certeza da sua bênção, com a certeza do seu milagre nessa noite. Aleluia. Aleluia, meu Deus. Quem crê nessa noite, igreja, aplauda o nome do Senhor bem forte, bem forte. O Espírito Santo do Senhor diz: tranquilize o seu coração, porque eu estou no controle de tudo. Amém. Irmãos, nós agradecemos muito a Deus, né? Porque nós estamos aqui para fazer memória do Senhor, glorificar o nome dEle. Mas Ele não deixa de nos abençoar, né, irmãos? O culto é Jesus no centro, mas Ele é tão maravilhoso que Ele ainda nos abençoa com a presença, com as bênçãos e com a libertação dEle nas nossas vidas. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé nessa noite? Irmãos, como nós combinamos, né, desde o começo do ano, nós vamos estar aqui daqui a pouco tomando um caldinho, fazendo aí uma confraternização também com os irmãos, uma comunhão. E como nós combinamos, nós vamos estar hoje batendo os parabéns de todos os aniversariantes do mês de janeiro. Então quero convidar todos os aniversariantes do mês de janeiro. A irmã Ingrid foi dia 31. Aí é janeiro ou em dezembro? 31, na virada? Foi na virada? E que hora que você nasceu? Você nasceu foi em janeiro. Ah, sim. Amém. Mas nós já batemos parabéns? Já, né? Então, irmãos, os irmãos que fizeram aniversário no mês de janeiro. Eu não lembro de todo mundo, só lembro de alguns, né? Foi a irmã Rita. Irmã Rita, vem aqui na frente, irmã Rita. A Carol também? Carol, né? Vem aqui na frente, irmãos. Quem mais? Quem mais que eu posso estar esquecendo, irmãos? A memória do pastor é uma benção. Irmã Rita, Carol. O irmão Rodrigo, né? Não está hoje, mas fez aniversário também. Foi em janeiro, né? Foi em janeiro. Tem mais alguém? Presbítero Fábio. Fez não, né, presbítero? É que mês, presbítero? Pra gente já saber. Hã? Março, né? Preparar os ovos. Em março, irmãos. Tá perto, hein? No aniversário da igreja, ó. Que bênção, essa é uma bênção do Senhor. Então, irmãos, vamos estar batendo os parabéns aqui nessa noite e também estar orando, né? Abençoando essas vidas. Irmão Jesuíno, deixa Deus te usar mais uma vez. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Que o Senhor te abençoe e te dê santidade. Muitos anos de vida, muitas felicidades. É crente que ora. Jesus, aleluia. Estenda suas mãos, irmãos. Vamos estar abençoando essas vidas. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, meu Deus. Estão aqui, meu Deus, essas vidas, Senhor, que completaram aí mais uma primavera na Tua presença, Pai. O que é mais importante de tudo é que estão na presença do Senhor. Nós queremos aqui, meu Pai, como ministro do Teu Evangelho, profetizar toda sorte de bênçãos, Senhor, em nome de Jesus, em todas as áreas, Pai. Todas aquelas causas, Senhor, que as Suas servas têm colocado diante de Ti, meu Deus, que o Senhor possa estar aí, em nome de Jesus, meu Pai, cumprindo